Eu vou aproveitar a igreja ainda de pé e pedir que vocês abram no livro do Apocalipse, capítulo 2. Eu até pretendi pregar outra coisa hoje, mas os que estiveram na mensagem de domingo passado, se eu não me engano, onde uma chuva assolou aqui, a mensagem ficou toda picotada e não dava para entender, eu tive que excluir a mensagem do canal. E o tema é: lembra onde caíste, Apocalipse capítulo 2. Eu nem pensava em tão cedo ministrar essa palavra, só que o Senhor me incomodou. E para quem assistiu a primeira vez, eu creio que você vai achar que vai valer a pena assistir de novo a mensagem, porque o Senhor me acrescentou um tanto mais de algumas outras coisas muito importantes a se falar nessa mensagem. Apocalipse, capítulo 2, carta primeira à igreja de Éfeso. Amém? Diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tenha paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e trarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Antes da gente sentar, eu gosto de ouvir uma palavra de oração pela minha esposa, e depois estaremos entrando na mensagem. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Aos que estão, os internautas também. Motivo de alegria estarmos na presença do Senhor, e é motivo de agradecermos ao Senhor essa oportunidade, tanto os que estão online, quanto os que estão presentes aqui. Vamos agradecer ao Senhor por esse momento, essa oportunidade. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença neste momento, nos encontramos reunidos, Pai, no Teu nome. Os irmãos que estão online, os irmãos que estão presentes aqui, Senhor. Ó Pai amado, Pai querido, somos gratos a Ti pela Tua infinita bondade e misericórdia, Senhor, para com as nossas vidas. Quantas bênçãos Tu nos concedeste, quantas vitórias, quantos livramentos Tu nos deste, Pai. Tu és um Deus digno de toda honra, Senhor. Tu és um Deus digno de toda glória, todo louvor, toda adoração. Não há Deus maior que Tu, Senhor. Só Tu és digno, Pai. Senhor, Te agradecemos por esse momento. Senhor, continua se fazendo presente, Pai, falando através da Tua palavra, Senhor. Senhor, receba o nosso louvor, a nossa adoração a Ti. Permaneça conosco, continua nos abençoando, Pai. Abençoando as nossas vidas, os nossos lares. Entregamos sob os Seus cuidados, Senhor. Tudo para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Ó Pai amado, Pai querido, ouve os nossos clamores, ouve os clamores dos Teus servos, Pai. Ouve as nossas súplicas, cheguei até a Ti, Pai. Tu és um Deus maravilhoso, tremendo e digno, Pai. Senhor da glória, ouve as nossas orações, é o que eu te peço e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Obrigado. Amados, que sentasse, por favor. Esta palavra
é a primeira carta à igreja de Éfeso. Eu não quero entrar no detalhe das interpretações de que tempo, para cada tempo. Não há dúvida alguma que a sétima casa, ela parece muito com a igreja de agora, né? Que é a igreja de Laodiceia. Mas quando eu olho essa carta à igreja de Éfeso, eu vejo algumas coisas que são parecidas com o tempo da agora, né? Quem é antigo da igreja sabe que há muitos anos atrás não se ouvia falar de muitas coisas, mas não vou falar das outras não, mas uma das coisas que não se ouvia falar é de apóstolo dentro da igreja, né? Todos tinham a noção plena que apóstolo, o apostolado, foi algo escolhido pelos 12, e foi tão escolhido que teve que colocar mais um, porque foi algo de quem andou com Cristo. Não tinha como se, mas por muitos anos não houve mais apóstolos, porque o entendimento era muito claro. E de alguns anos para cá que inventaram o tal de apóstolo. Eu, pelo menos, que nasci no Evangelho. Então, observando que essa moda de apóstolo pegou e é nova, então dá para se entender que tem muita coisa para agora para a gente. Não vou entrar no detalhe se a carta é para as últimas igrejas. Como eu disse, né? A carta da igreja de Laodiceia se parece muito com a igreja de agora, mas o que me chama a atenção é essa parte dos apóstolos que não havia antigamente nessa carta, mas não quero entrar nesse detalhe. Mas sim, o que me chama a atenção nessa carta é justamente essa parte aqui, olha. Várias coisas, mas essa parte me chama a atenção. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, há uma ordem e há uma ameaça da parte do Todo-Poderoso. Então, a gente percebe aqui que esse bispo da igreja de Sardes, de Éfeso, ele está com um problemazinho bem interessante, não é verdade? Porque fala para ele se arrepender, inclusive se arrepender foi o tema da mensagem de João Batista, de Jesus, de Paulo, de Pedro, e deve ser o nosso. A outra coisa que me chama a atenção, aí é o versículo, é o detalhe: e sofrestes, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Olha só, o camarada trabalhou, teve paciência, mas só que ele caiu. Agora, olha o problema maior aqui, eu volto para o 4, para o 5. Lembra de onde caíste. Então nós compreendemos que essa palavra que diz, lembra de onde caíste, é que geralmente a maioria das pessoas nem se lembram de onde caíram. Não se lembram. Eles vivem hoje um evangelho, e não estão bem, mas não conseguem se lembrar. Por isso que a ordem lembra de onde foi que você caiu. E quando fala, trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes, aí eu me lembro que nós lemos hoje, no curso Edificando a Nossa Fé: Senhor, no teu nome não profetizei, não fizemos muitas maravilhas, e eu o direi abertamente: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então a coisa é um pouco séria. E podemos observar várias nuances de pessoas que caíram. Alguns motivos interessantes, importantes se observar, mas dos motivos mais recorrentes é justamente a soberba. Quando o coração se enche de autossuficiência e segurança, e as pessoas
param de entender que a nossa comunhão com Deus, ela não só depende de nós e Deus, depende do nosso irmão. Olha como é que coisa, né? A nossa comunhão com Deus não depende só da gente e Deus, depende do nosso irmão. Tem pessoas que ainda não entenderam isso no reino. Tanto, quando Jesus diz, ele fala, olha, nisso todos conhecerão que sois os meus discípulos, como? Se vos amardes uns aos outros. Então a marca da igreja, ao contrário do que as pessoas pensam, não é o que se pensam, mas é o amor, é a união. Então, a primeira coisa que faz muitas pessoas caírem é que no momento da soberba, as pessoas se esquecem e às vezes machucam outras pessoas. Ficam privadas da graça de Deus e vão tocando a vida assim. Porque se na lei, na velha aliança, já havia a longanimidade de Deus que deixou que Davi ficasse 40 anos no poder, imagina agora. E as pessoas brincam com a longanimidade de Deus, vai empurrando com a barriga e depois ele não consegue se lembrar de onde caiu. Então, das coisas mais recorrentes, às vezes alguém vê, fulano, um irmão caiu em adultério, caiu nisso, caiu naquilo. Nunca tenha dúvida que antes dele cair num pecado maior, mais expressivo, das primeiras coisas que as pessoas caem, é quando ficam privados da graça de Deus. Quer ficar privado da graça de Deus? Amados, o que é a graça de Deus? Claro que não é só favor imerecido, como muitos pensam. Das expressões mais importantes de se entender a graça são duas. Número 1, a palavra fala que somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. É algo plural, não é algo simples. Segundo, diz que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Manifestado, algo que se manifesta, não dá para reduzir. Algo que é multiforme, algo que se manifesta, compreendemos que a graça é operante, eficaz, é viva. Então, favor imerecido é 10% do que a graça é muito mais. E das 3 coisas importantes para nós, que é a graça, uma delas é a graça, é a palavra. A graça é a palavra. E muitos caem quando acham que conhecem muita palavra e não precisam mais de ler, ou não querem ouvir mais ninguém, se acham o dono de toda a razão. Paulo escreveu: se alguém pensa saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Paulo também escreveu: em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando a igreja parou de depender do Senhor para entender a palavra, tentaram colocar o Espírito Santo dentro de uma caixinha em um seminário. Seminário é uma bênção, mas o Espírito Santo jamais ficará preso dentro de uma caixinha de seminário. E acreditaram mais nos mestres do seminário do que na interpretação do Espírito Santo. Vemos hoje muitas denominações, muitos segmentos evangélicos totalmente algemados ao que se fala no seminário e não se dão nem ao luxo de tentar ouvir a palavra. A palavra de Deus é graça. Ele nos deu a sua palavra. Se você pensa em quando você compra um exemplar da Bíblia Sagrada, que você paga o preço que ela vale, você está muito enganado. Porque essa palavra vale muito mais do que a gente paga quando compra. Jamais iremos pagar o valor dessa palavra. É impagável e ela é de graça. Apesar que muitos cobram para pregar e alguns cobram até para ensinar. Mas isso é outra história. Segunda coisa que é a graça que fez com que muitos caíssem. Entender que a graça também é o Espírito Santo. A palavra fala: não façais agravo
ao Espírito da graça. Por quê? Lembra? Todo pecado é perdoado, mas quem peca com o Espírito Santo não tem perdão. Por quê, irmãos? Quando Cristo vai embora, Ele explica direitinho: olha, eu estou indo embora, se eu não for o Consolador não virá, mas Ele vai vir para fazer você lembrar e te explicar as coisas. Então, amados, não tem jeito. Se a gente ficar mal com Ele, como vamos entender a palavra se o Espírito Santo não nos ensinar? Não tem como. Então, quando as pessoas deixaram de valorizar a graça, que é o Espírito Santo em nós, muitos caíram. Muitos não entenderam quando Paulo escreveu: não extingais o Espírito, não entristeçais o Espírito Santo. E o que entristece o Espírito Santo? Primeira coisa é nem saber que ele existe. Segunda coisa é esquecer que é ele. Tem gente que no meio da caminhada se esqueceu que é o Espírito Santo. É a graça, é ele que nos energiza, é ele que nos impulsiona, é ele que nos sustenta. E quando ele está entristecido, começa a complicar as coisas. Então muitos caíram quando entristeceram o Espírito Santo, quando se esqueceram que se nós estamos aqui é porque o Espírito Santo nos trouxe. Irmão, se o Espírito Santo sai de nós, a gente perde a alegria de estar com Cristo, porque Ele é o elo, é Ele que faz o elo entre nós. Lembra? E Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o homem, não lhes imputando os seus pecados. Como? Reconciliando, irmãos, trazendo aquela comunhão que havia entre Deus e Adão no jardim do Éden, que foi quebrado pelo pecado. E como que ele fez isso? Derramando o seu sangue na cruz do Calvário. Segunda coisa é a graça. Quando alguém se esquece que é a graça, que é o Espírito Santo que está agindo em nós, pessoas ficam soberbas, achando que a capacidade vem delas. Olha que Paulo disse: e eu, sendo o menor, trabalhei muito mais do que os outros, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Qual é a graça de Deus que estava com Paulo? O Espírito Santo. Então, irmãos, não tem jeito. E quando é que nós entristecemos o Espírito Santo? Quando ele ora no nosso coração? A soberba de achar que chegamos a algum ponto pela nossa capacidade. Não, irmãos, tudo que nós fazemos é a graça. Quando achamos que alguma coisa que nós fazemos é a nossa capacidade, nós podemos perceber a ignorância do que é graça quando alguém acha que jejuar, orar é penitência. Não, amados, é a graça que nos impulsiona, que nos energiza para fazermos as coisas. Então, orar e jejuar não é penitência, é graça agindo em nós, percebe? Quando a gente entende isso, a soberba não sobe. Essa é uma das formas de ficar privado da graça de Deus. Agora, a outra forma de ficar privado da graça de Deus e de entristecer o Espírito Santo é a terceira forma da expressão da graça nessa época: o sangue de Cristo. Observe que a palavra fala: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Observe em que tempo que esse verbo está sendo conjugado. Nos purifica no presente. Quer dizer que esse sangue é tão poderoso, extremamente mais poderoso do que sangue de bodes, de touros e de carneiros, que ele não só zerou a nossa conta quando nós aceitamos Jesus, como agora, se acontecer o que João disse: filhinho, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Se você vê teu irmão pecar,
Vai a Ele, ore. Se houver cometido pecado, seriam perdoados. Então, o sangue de Jesus é tão poderoso que Ele não só zerou a nossa conta quando nós vimos. Todos os dias, quando nós oramos e confessamos nossos pecados, novamente esse sangue nos purifica. Só que se observarmos esse versículo, neste versículo há um detalhe que não se pode se esquecer. Observe, isso está na primeira de João, epístola, no capítulo 1, no versículo 7. Mas se andarmos na luz, quem é a luz? Andarmos na palavra, andarmos em Cristo. Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Bom, isso aqui está explicando que se nós estamos na luz, nós temos comunhão. E aí, quer dizer que se eu não tenho comunhão com meus irmãos, eu perco a imunidade, a proteção do sangue de Jesus. Meus pecados não são perdoados. Como se entende isso? Jesus disse: se vós, quando estiveres orando, não perdoar os seus irmãos, vocês também não serão perdoados. Pai Nosso diz: perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Então muitas pessoas não lembram que caíram quando não perdoaram, quando permitiram que a mágoa morasse no seu coração e ficaram privados da graça de Deus. Isso quer dizer, quando nós temos a mágoa no nosso coração, ou alguém magoado conosco, não tem perdão, irmãos. A palavra fala, quando você vier trazer a tua oferta ao altar, não é oferta de dinheiro não, tá? É a oferta da oração, do jejum, da leitura da Bíblia. A oferta da nova aliança é essa. A parte financeira é outra história. E o que acontece? Quando nós vamos fazer isso, não temos os nossos pecados perdoados. E à medida que os pecados vão ficando sobre nós, vai sujando a nossa casa, que já tinha mágoa, já tinha um rancor, agora os pecados continuam. E o que acontece com isso? O Espírito Santo vai se entristecendo e vai se afastando. Como eu já ouvi essa frase: eu tenho saudade daquele tempo que eu chorava na presença do Senhor, eu tenho saudade daquele tempo que eu sentia. Eles acham que o problema está na igreja. Ele não lembra de onde ele caiu. Mas eu não tenho mágoa de ninguém, graças a Deus que eu me lembre. Não, legal. Mas será que você não tem ninguém magoado contigo? Tem pessoas que maltrata os outros, espanca os outros, é narcisista, faz as pessoas passarem vergonha, ultrajam as pessoas publicamente, e a pessoa não reclama, ele acha que Deus não anotou lá não, que está passando tudo batido. Não está. Muitas pessoas caíram aí, porque a soberba encheu o coração de uma forma que eles acham que podem fazer o que querem. Lembra-te de onde caíste. Então tem muitas pessoas que caíram dessa forma. Eu contei da outra vez um caso, e eu nunca me esqueço desse caso. Porque, qual o problema, amados? Vou lembrar de novo aqui, voltando para o texto. Opa, deixa eu só botar aqui no silencioso, que o meu celular gritou aqui. Só um minutinho. Sofreste, tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Então uma coisa muito interessante de se observar, irmãos, e muita gente não percebe, que não é porque alguém pecou que o dom é tirado na mesma hora. Não é não. Que sempre com Saul não foi assim, imagina agora na nova aliança, sobre o sangue de Jesus. Então a coisa está acontecendo, está funcionando, e a gente nem procura para pensar se estamos em pé ou não. Por isso tem outro versículo aqui nas cartas que dizem: tens o nome de que vive, mas está morto. Tem muita gente assim. Então há um caso, já contei aqui, vou contar de novo, na primeira gravação,
de um pastor. Ele não era pastor, ele era um presbítero. E ele deu um golpe de estado na igreja e levou uma terça parte da igreja ou mais e abriu na casa dele. Ele morava a uns 500 metros de onde ele dirigia uma congregação. E quando aconteceu isso, eu pensei, vai dar ruim. Não. A casa encheu. Encheu de um jeito que daqui a pouco ele teve que sair da casa que era uma moradia e transformou a casa numa igreja. E cresceu mais? Cresceu mais. Fizeram o segundo pavimento em cima. E cresceu mais? Cresceu mais. Fizeram o terceiro pavimento, fizeram até a escola. Então, olhando para aquilo ali, a gente tem uma ideia do perigo que é, se as coisas estão funcionando, é que Deus está aprovando. Nem sempre. A soberba entrou no coração dele de uma forma que ele começou a espancar as pessoas na igreja. E muitas pessoas começaram a sair. Só que as pessoas foram embora, mas as dívidas não. E as dívidas começaram a bater na porta. E o pânico começou a entrar no seu coração. Mas a soberba dele era tão grande que ele não era capaz de ir atrás das pessoas que ele tinha machucado para pedir perdão. Porque agora ele não era mais um presbítero, agora ele era um pastor. O desespero bateu no coração dele e aí ele fez uma campanha lá de todo mundo ficar barbudo e cabeludo e botar roupa de saco. E orava às madrugadas. Às vezes eu chegava a ver 2, 3 horas da manhã orando, clamando para o socorro vir. Mas o socorro não vem. As contas aumentavam mais ainda. Ele fez a campanha agora de raspar a cabeça. Não tem que Paulo fez um voto e raspou a cabeça? Pois é, ele raspou. Tirou a barba, tirou tudo. Todo mundo raspou. A oração era na madrugada da mesma forma. Sabe o que aconteceu? Deus também não ouviu. O desespero continuava, de tal forma que um dia ele passou mal dentro da igreja e infartou com 47 anos e morreu. Uma família ficou sem o pai, uma família de crianças pequenas ainda ficaram sem o pai. Então, não gosto de lembrar dessas coisas, conheci esse pastor, mas eu comento isso pelo perigo de achar que os dons ainda estarem conosco, as coisas estarem funcionando, quer dizer que estamos certos. Por isso, toda a ceia, nós lemos lá, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão, e beba desse cálice. Lembra de onde caístes. Tem pessoas que nem se lembram, não conseguem nem lembrar, mas um dia houve a queda. Não sei qual é a sua. Outros caem de outras formas. Uns caem, lembra, ele se envolveu também com a política entrou também na igreja, ele fez, enfim, né, irmãos, o final não foi bom. Então, é um perigo muito grande achar que está tudo bem. Então, um dos motivos que muitas pessoas caem é quando ficam privados da graça de Deus e não percebem que estão morrendo lentamente. A palavra fala que eles estão desprezando a misericórdia de Deus. Deus é longânimo, aguarda a pessoa se arrepender, em vez da pessoa se examinar, se arrepender, continua caminhando como se nada tivesse acontecendo. Pois é. Então muitos caem dessa forma. Outros caem quando acham que devem usar técnicas para fazer a igreja crescer, que são dessas aqui, ó. Tenho, porém, contra ti que aborrece, versículo 6, as obras dos nicolaítas, as quais também eu aborreço. A obra nicolaíta é obra que era contrária, eram doutrinas que colidiam com essa doutrina, mas se dá resultado, as pessoas estão aceitando. Muitos caíram ali. Então, outros caíram de outras formas.
Hoje, se observarmos a igreja em relação ao passado, onde foi que muitos caíram? Quando se esquece que Paulo diz assim, ó, a nossa palavra não foi com sublimidade, a nossa pregação não foi com sublimidade de palavra, de persuasão humana, mas apresentamos a Cristo esse crucificado. Quando a igreja achou que para melhorar a igreja tinha que colocar um pouquinho de psicologia, sabedoria, técnicas que dariam resultado, muitas igrejas se foram. Outras igrejas caíram quando acharam quando nem perceberam que era a graça agindo nela. E eu contei aqui de manhã de uma igreja muito famosa dos anos 70, que começaram a pregar que a única igreja que ia morar no céu é aquela igreja. Ou seja, esqueceram que era graça, esqueceram que era Deus operando. Outros caíram quando surgiu a teologia da prosperidade. A igreja era muito feliz, mas eles acharam, bom, a gente já tem a presença de Deus, a gente somos muito felizes, mas se além de ter a presença de Deus, a gente também ficar rico, aí vai ser mais feliz ainda, né? Pois é. O que Paulo escreveu? Os que querem ficar ricos caem em muitos laços, e nessa cobiça muitos transpassaram a si mesmo com muitas dores. A igreja, muitos caíram e nem perceberam nessa parte, que acharam que dava para dar uma melhorada ainda na coisa. Não bastava a presença do Senhor, não que a igreja deveria ser miserável, que ser pobre é sinônimo, não, mas que quando colocaram o fator prosperidade em só finanças, a gente não percebeu, e pararam de valorizar a coisa mais importante, que era a presença de Deus. Por quê? Porque começaram a se colocar que ter condição financeira alta era sinônimo que Deus estava no lugar. Então algumas pessoas, para provar que estão bem com Deus, buscavam mudar o nível social, econômico, e deixaram, está aqui ó, o primeiro amor. O que é deixar o primeiro amor? Deixar Jesus, irmão. Quem deve ser o nosso primeiro amor? Cristo, o centro da nossa vida. Voltar ao primeiro amor é voltar para Cristo. Olha o que ele fala na igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Estou do lado de fora. Voltar para Cristo é deixar ele entrar de novo. Então muitos caíram quando acharam que dava para melhorar. E o pior, a igreja foi se esfriando. Agora, outros caíram quando, depois que o resfriamento entrou, eles tentaram colocar fogo estranho. A palavra fala que homens foram fulminados porque trouxeram fogo estranho para o altar. O que seria fogo estranho? O que seria fogo estranho para fazer a igreja? É igual um casamento quando está destruído e o casal tenta manter uma aparência. Lembrando que o relacionamento do casal representa Cristo e a igreja. A igreja começou a viver de aparência. Aquela igreja que ninguém precisava de falar nada, e até em culto de estudo a presença era forte, agora começaram a usar técnicas de manipulação para fazer a igreja fazer barulho. E as técnicas foram muitas, né?
Crente que não dá glória está com defeito de fabricação, né? Os jargões eram muitos. Crente que não dá glória está com defeito de fabricação. Crente que não dá glória é queixo de ferro. Crente tem que fazer barulho para manter uma aparência, porque quando sai a presença, tem que se demonstrar que há. O pregador está pregando, a bateria toca, porque tem que dar uma aparência que ele ainda está na casa. E começaram a usar também a técnica de quê? De fazer a pessoa se emocionar. E na igreja, a emoção é grande, o culto, parece que o fogo cai, o barulho é enorme. Mas segunda-feira, quando chega em casa, percebe que toda aquela euforia da carne bateu as asas. E muitos, se pudessem, moravam na igreja, né? Foi lá que eles caíram. E aí começaram a se inventar formas para as pessoas ficarem na igreja. Uns fizeram as técnicas, né, para fazer. Quando não, trazendo celebridades para fazer a casa encher e emocionar as pessoas. Caiu aí. Outros caíram na forma de tentar fazer com que as pessoas tivessem ainda uma colezinha de água no deserto. Então a presença já saiu, mas eu ainda tenho uma coisinha para te dar. Começaram a pegar a palavra pela metade. Como que é a palavra pela metade? Ao invés de falar, olha, para você ficar bem, você precisa de lembrar de onde você caiu e resolver. Para você ficar bem, você tem que se arrepender. Ó. Se não te arrependeres, eles inventaram o tal do evangelho coach. A PNL, Programação Neurolinguística. E, através de palavras, fazer com que as pessoas... E quando as pessoas ficaram ainda mais vazias, eles inventaram o evangelho da água com açúcar. O evangelho coach melhorado mais um pouco. Então, todo dia temos que ir na igreja para ouvir o pastor dizer que Jesus ama a gente, que gente é muito importante para Deus, porque um filho que é amado pelo seu pai, ele não precisa nem de ouvir o pai dele falar que ele ama. Ele sente aquele amor. E aí, multidões e mais multidões começaram a afluir atrás de pregadores que falam, olha, a coisa ficou tão boa que teve um que chegou a dizer que nós somos o ponto fraco de Deus. Ó, camarada se acha, né? Rapaz, ó, eu estou achando que precisava de eu me arrepender, consertar a minha vida. O pastor falou que eu sou o ponto fraco de Deus. Não, se eu sou o ponto fraco dele, ele vai me aturar com tudo, né? Com o meu pecado. A coisa ficou tão séria que teve pregador para segurar a pessoa, chegou a dizer que nós somos o centro do evangelho. Nós, seres humanos. Porque quando não se sente mais o amor, tem que dar um jeitinho. Pegava textos isolados da Bíblia, então, para tentar manter a aparência que tudo estava bem. Lembra de onde caístes. Outros que entraram no evangelho depois que o fogo se apagou, acham que o fogo vai ser aceso de uma hora para outra. E não querem ter paciência. Acham que vai haver uma... Não, irmãos, não tem mágica. A única forma da igreja voltar a ser avivada como antes, ter paciência e entender o mistério de Elias. Qual o mistério de Elias? Quando ele vai clamar para descer fogo do céu, ele coloca gasolina? Ele coloca querosene? Não. Ele joga 4 cântaros de água
3 vezes. Ó, que loucura! Como é que o cara vai clamar para descer fogo do céu, em vez de botar gasolina, ele coloca água? É isso. Lembra de onde caístes. O mistério para vir o avivamento não é chamar cantor famoso, pregador famoso, não é mandar as pessoas gritar, falar língua estranha no ouvido da pessoa repetir. Não. Derrama a palavra. Vai derramando a palavra. Vai pregando a palavra. Vai confrontando o pecado. Vai confrontando as heresias, que uma hora o fogo vai descer. Mas aí não é fogo estranho, aí é fogo que desce do céu. Só que as pessoas hoje em dia estão assim. Elas, ao invés de buscarem ser a igreja que vai ser avivada, andam atrás de avivamentos por aí. Não, irmãos, foi a igreja que se afastou de Deus. Então a igreja tem que voltar para o Senhor. Então muitos caíram quando tentaram resolver o problema de forma imediata, porque nós seres humanos somos o quê? Imediatistas. Claro, irmãos, que eu tenho saudade da minha infância, da minha adolescência, que quando o culto estava acontecendo, que eu vinha chegando às vezes atrasado na igreja, quando eu passava do portão para dentro, eu já sentia que eu estava na atmosfera. Eu estou falando de onde? Do portão. Não era na nave da igreja, não. Quando eu entrava na nave da igreja, eu já sentia que eu estava num lugar diferente. Por quê? Havia a presença. Então, para que ela volte, não vai ter mágica, não vai ter jeitinho. Precisamos derramar água no altar e esperar. Ele não é nosso empregado. Fomos nós que se afastamos dele. Só que tem muita gente que busca o avivamento, aí ao invés dele fazer parte de uma igreja onde tem palavra, ele quer a igreja que tem língua estranha e gente pulando. Lembra de onde caíram. Muitos caíram aí e andam por aí desesperados, loucos. A palavra fala que os sinais seguirão quem? Os que crerem. Não é os que crerem que seguem os sinais. Lembra-te de onde caíste e te arrepende. Então a igreja caiu quando ela achou que podia melhorar. A igreja caiu quando o ensino da Babilônia, de Jezabel, entrou na igreja, e eles de alguma forma persuadiram: não, você tem que ser rico. Olha, Jó foi rico, era um homem reto, era rico. Abraão era rico, Jacó também. Então você precisa ser próspero. Você já não tem a alegria do Espírito Santo? Sim. O fogo não está aceso? Vai melhorar mais ainda. Só que eles se esquecem que Jesus pregou mais de 3 anos com os discípulos. O ministério dele foi curto, mas eficiente. Curou enfermos. E qual dos apóstolos que enriqueceram? Nenhum. Então, se a proposta do reino fosse enriquecer, depois Jesus fosse embora, os 12 apóstolos eram um empresário, né? Não. Agora, os 12 apóstolos puderam não virar empresários, mas não há na biografia de nenhum deles, exceto Judas, que se desviou, um apóstolo que adulterou, um apóstolo que matou. Não tem. Agora, dê uma olhadinha por aí na biografia de alguns apóstolos do presente. Então o que está errado? Onde é que a igreja caiu? Quando ela deu ouvido a espíritos enganadores e achou, e imaginou que ela poderia ser mais feliz se, além de ter a presença, ainda tiver a riqueza. Mas a palavra fala que nós somos o quê? Forasteiros em terras estranhas. Forasteiro não leva bagagem, muita bagagem. Forasteiro leva o básico. Então a igreja caiu. Aí, lembra de onde caís e te arrepende. Então pessoas agora entram no reino e acham que o máximo que Jesus pode dar é casa, casamento. O máximo que ele pode sentir na presença de Deus é uma pequena emoção, alegria. Não.
A palavra não diz que o reino dos céus é só alegria no Espírito Santo, é gozo também. Gozo inefável. Paulo escreveu: superabundo de gozo em todas as minhas aflições. Muitos estão entrando no Evangelho e saindo do Evangelho sem nunca terem sentido o gozo da salvação. Como é que você descobre isso? Simples, amados, é impossível alguém que prove do gozo da salvação e queira deixar. Impossível. É possível que você sinta a alegria da salvação e deixe, mas quem prova do gozo da salvação, já era, irmão. Ele rasteja, ele fica empregado, mas não sai da igreja. Ele é caluniado, ele é ultrajado, mas ele não sai. Ele sofre as aflições como bom soldado de Cristo, porque o que ele sente é algo que não tem no mundo, porque ele está reinando em vida. Então, uma grande leva de pessoas que entraram nos últimos anos no Evangelho, nunca sentiram o gozo da salvação. Sentiram a alegria da salvação. Alegria, gozo, é algo mais. Porque senão, irmão, como você vai explicar pessoas saindo do Evangelho e indo para religiões onde se adoram imagens, onde Jesus não é o mediador, são entidades. Roga por mim. Como roga por mim, irmãos? Se nosso intercessor é Cristo. O que explica uma pessoa depois de conhecer a verdade? Não entenderam. A palavra fala: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. É impossível alguém que entrou no Evangelho e cresceu e teve uma intimidade com o Senhor, não sai, irmão. Não sai. Ele pode não ficar em um lugar, mas Jesus ele não deixa. Ele passa o que ele passar. Então, aonde que a igreja caiu? Quando ela aceitou, acreditou nas falácias do inimigo. Aquela mesma falácia, a mesma coisa que foi usado contra Eva no jardim do Éden. Você está bem, não está? Eva estava bem, né, irmão? Não tinha pernilongo, não tinha fadiga, não tinha que acordar cedo da manhã para trabalhar. Que bênção! O danado do chifrudo tentou falar para Eva que não estava bem, que se ela comesse daquela fruta, ela ia ficar inteligente. É sempre assim que ele vai fazer. E muita gente acredita. Só que no caso de Eva, foi a serpente. E hoje, ela deveria ter até um desconto. Porque hoje, o que está acontecendo? Eles estão usando o quê? Falsos mestres. A igreja caiu quando ela não percebeu que o diabo, ele não ia usar uma pessoa qualquer. Ele ia usar pessoas transfiguradas em ministros de justiça. Os falsos profetas que inventaram um evangelho mais atrativo. Eles deram ouvido e aceitaram. E nem perceberam que à medida que a igreja se modernizava e usava ferramentas humanas, ela deixava de depender de Cristo. Ah não, vamos cantar um rock para ganhar os roqueiros, vamos cantar um funk para ganhar o funkeiro. Que isso, irmão? Irmãos, a igreja sempre dependeu do Espírito Santo, não precisava de dar jeitinho. Quando o Espírito Santo está num lugar, o camarada pode ser funkeiro, pode ser roqueiro. Irmãos, um saca a viola lá e começa.
Alma cansada, não desespera, espera em Deus, pois Ele vem, sim, Ele vem te socorrer. Os seus lamentos trazem tormento que fazem chorar. Deus te chama agora, oh, vem sem demora, em paz descansar. Oh, alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada. Quando menos esperava, o roqueiro estava chorando lá, se convertendo. Sabe por quê? O Espírito Santo não precisa de ajuda, irmãos. Então, aonde que a igreja caiu? Quando ela achou, precisa dar um jeitinho para ganhar a alma. Não tem essa não, irmão. Quando Deus está no negócio, o camarada pode ser pagodeiro. Você chega para ele, deixa eu cantar um louvor para você. Foi na cruz, onde um dia ele se converte. Quem sente o gozo da salvação, já era, irmão. Então a igreja caiu. Quando ela achou que ia usar sabedoria, a igreja caiu. A igreja se distanciou. Quando ela começou a usar mecanismo de persuasão humana para atrair. Quando que a igreja caiu mais? Onde que ela caiu? Ela caiu quando ela começou a dar para as pessoas aquilo que alimenta somente o ego, a carne. Alimenta até a alma, mas não alimenta o espírito. A palavra fala que os discípulos estavam preocupados em quem seria o maior. Irmãos, aquele mesmo povo que andava com Cristo é o mesmo de agora. Então, alguns para encher a casa disseram: venham que você vai virar empresário, venham que você vai ganhar a casa própria. Outros queriam fama e glória. Lembra da mãe dos filhos de Zebedeu? Senhor, a mãe dos filhos de Zebedeu correu rápido, né? Por falar logo, mestre, antes que outra pessoa peça, né? Vou segurar logo a vaguinha para os meus filhos. Jesus, deixa eu te falar rapidinho. Chega. Jesus, eu gosto demais de você, tu é o cara. Pô, Jesus, quer um galho para mim? Jesus, sim, pode falar. Ó, lá no céu, deixa, ó, meu filho de um lado e outro filho do outro. Quer passar para mim? Poxa, gosto tanto. Eu acho que eu creio que ela deveria até fazer uns quitutes para Jesus comer, né? Aí eu estou conjecturando, né? Deve ter feito uma comida bem gostosa para depois pedir. Esse mesmo povo, irmão, esse mesmo povo que está aí, e quando chega em alguns lugares, em vez da profecia ser: olha, Deus quer que você se conserte, Deus quer que você se arrepende, tira o gato de luz, para de enrolar as pessoas, larga essa mulher que não é tua, larga essa mulher. Não. Olha, Deus está me mostrando aqui que você vai ser um cantor famoso, você vai pregar, os 4 cantos, Deus vai te exaltar. O camarada, opa, essa igreja que eu quero. Começaram a dar para o povo aquilo que a mãe de filho de Zebedeu ia pedir para Jesus: fama e glória. A mesma coisa que o diabo oferece para Jesus lá no monte. Amados, nós somos iguais, irmãos. A nossa carne quer isso. Só que o resultado foi qual? Está aí. Pregadores ficaram famosos e depois caíram. Uns se suicidaram, outros voltaram para a droga. Por quê, irmãos? Por quê, irmãos? Fama e glória não vai encher. Dinheiro, a Bíblia fala que aquele que ama a riqueza não se fartará dela. E fama e glória nunca vai encher o nosso ego, irmãos. Não vai. A única coisa que preenche o nosso vazio existencial, não se iluda, é o gozo da salvação. É a presença. Quando a presença está em nós, irmãos, nós trabalhamos, nós podemos até melhorar a nossa casa, comprar um carro melhor, mas isso não é a base de tudo. Quando o crente está bem, pode ter calúnia, pode ter desprezo, indiferença,
pode ter às vezes até escassez, mas o gozo da salvação, está tudo bem, está tranquilo. Então a igreja caiu quando espíritos enganadores acessaram a carne das pessoas. Oh, você não é feliz porque você é uma pessoa que ninguém te reconhece. Vem para Jesus que você vai ter um nome. E ele acreditou nisso, que a gente vai para Cristo para virar pregador famoso, para virar cantor famoso. A gente vai para Cristo para virar um grande pastor, para virar uma grande celebridade. O resultado está aí. Dá uma clicadinha no YouTube aí, pastores que se suicidaram. Vai aparecer uma tira assim que vai rolando, rolando, vai acabar mais. Tinha isso antigamente? Não tinha. Onde que a igreja caiu? Quando a pregação foi alienada e disseram para ela que ela não era feliz. Oh, você é feliz, mas você pode ser mais feliz se você virar um cantor famoso, um pregador famoso. Dá uma olhadinha, irmãos, o jeito que ficou. Amados, só tem um que merece honras e glórias, é Deus. Olha para o mundo, o final das grandes celebridades, Michael Jackson, Elvis Presley e outros mais aí. Irmãos, vou te falar mais outra coisa. A única pessoa que consegue receber glória e suportar é Deus. Irmãos, nós, meros mortais, não podemos suportar a glória. Nós não nascemos para ser adorados. Nós não nascemos para ser reverenciados. Nós nascemos para adorar o Senhor. Mas quando a pregação diz: você não é feliz porque você ainda não cresceu, você vai crescer. E está por aí. Igrejas que têm o aniversário do pastor, e o aniversário do pastor é um culto para o pastor. A igreja caiu quando muitas pessoas acreditaram que o motivo de Jesus morrer na cruz foi para dar carro zero, por fazer a pessoa virar empresário. Jesus morreu na cruz para fazer alguém ficar famoso. Não foi, irmãos. Por que ele morreu na cruz? Ele morreu na cruz para a gente não morrer. Ele morreu a nossa morte. Que mais? Para nos libertar do império das trevas e do pecado. E para que mais que ele morreu na cruz? Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O que o homem precisa é de cura interior, e essa cura só acontece à medida que nós caminhamos para o Senhor e pedindo ao Senhor que Ele venha nos sondar, ver se em nós algum caminho mau, e acima de tudo, viver a sua palavra. Porque à medida que o evangelho se tornou algo semelhante a um comércio, a palavra já não é mais pregada. E muitas pessoas pensam que Deus é alguém que se possa comprar. Eu não respeito ninguém, eu maltrato quem eu quero, mas se eu oferto na igreja, já comprei o coração de Deus. Eu vivo uma vida de qualquer maneira, eu não amo a minha esposa, eu não amo meu marido, eu não amo meus filhos, eu não dou bom testemunho no meu trabalho, mas eu oferto na igreja, eu faço evangelismo, eu dou comida para o mendigo, e eu estou bem. Não, amados, nós estamos aqui para cada dia que passa a gente crescer, a gente ficar mais parecidos com Cristo. A igreja caiu quando ela se esqueceu que quando vamos para Cristo, começamos algo que deverá
crescer. Observe, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Fé comparada a uma casa, edificando a vossa fé, construção. Fé comparada à semente vegetal, germinar, crescer e dar frutos. Fé comparada à semente humana, filhinhos, por quem eu sinto a dor de parto até que Cristo seja formado em vós. Gálatas, a igreja era um feto. Livro de Hebreus, eu queria falar para vocês como adultos, mas vocês são meninos, tem que dar leite. A igreja caiu quando ela esqueceu, achou que nós vamos para cá, que porque nós aceitamos Jesus, fomos batizados nas águas, ou até batizados no Espírito Santo, que nós já éramos top. Não, amados, estamos em obra, estamos em crescimento. A igreja caiu, muitos caíram, quando acharam que estavam muito santos, não precisavam mais de buscar. A igreja caiu. As pessoas, quando acharam que templos bonitos, coisas lindas, poderiam preencher o vazio da presença. E aí, pessoas vão a lugares, se emocionam, né? Porque tem luzes piscando, fumacinha saindo, as meninas dançando, fazendo as coreografias, as celebridades com seus carrões, com as suas palavras difíceis, rebuscadas, para manter uma aparência que ele está na casa. E alguns até dizem, né? Oh, ele está na casa. Quando Deus está na casa, nem te falar que ele está na casa, as pessoas começam a sentir. A igreja caiu quando não mais a igreja leva lenço. Um dos acessórios indispensáveis da igreja do passado era um lenço, porque a alegria, o gozo era tanto que quase todo culto tinha lágrimas. Eu nunca me lembro, nunca me esqueço de uma cena que eu assisti, e eu falo isso para terminar essa mensagem. Eu estava num culto na Assembleia de Deus. Na época eu fui nascido e criado na Assembleia de Deus. E não era um culto, isso há muitos anos atrás, não era um culto temático, nada não. Era o que chamavam de culto de doutrina. E naquele dia, se faziam, como é que se diz? Se dava relatórios. Então, era só relatório, não tinha pregação, irmão. O culto dava-se o nome de culto administrativo e de doutrina. Então, não tinha mensagem nenhuma. O irmão veio na frente, eu como era muito longe, eu cheguei um pouquinho atrasado, eu peguei no meio e estava vendo só relatório, aí, de que gastou, de que comprou, aquela coisa só, né? Inclusive não era nem ao público, era de porta fechada, só entrava crente. Aí ele acabou, ele sentou, parecia ser um pastor, não sei se era pastor, era alguma coisa, pastor, o sentou. Aí uma irmãzinha assim chegou, não sei se Simone, você estava comigo não, né? Ah não, era reunião de obreiros, foi só eu. Aí uma irmãzinha deu um glória a Deus. Daqui a pouco outra irmãzinha, glória a Deus. Daqui a pouco mais outra, glória a Deus. Daqui a pouco a glória encheu o lugar. E foi um barulho ensurdecedor, irmãos. Sem mensagem, sem pregação, sem ninguém mandar pregar. Deixa eu dizer que Deus estava na casa, que Jesus estava na casa nesse dia, não. Então, amados, a igreja precisa se lembrar de onde caiu e entender o trabalho. O trabalho vai ser árduo, não vai acontecer de uma hora para outra não. Quem espera o avivamento, espere com paciência, mas acima de tudo, viva a palavra, pregue a palavra, não negocie a palavra, não adultere a palavra, mesmo que muitos não queiram essa palavra. Cumpre a ordem do evangelista. Noé pregou, não mudou a palavra, construiu a arca, mas ganhou a família. Pregue, sem se importar quantos irão querer. Talvez
Às vezes, muitos que estão bem não virão, mas às vezes, Deus vai trazer lá da Cracolândia, lá da prostituição, porque às vezes, irmãos, tem pessoas que estão prisioneiras do diabo lá na Cracolândia, que às vezes dão mais valor a Cristo do que muitos que estão aí tranquilos. Então a nossa parte, amados, é jogar água no altar, descer fogo é com o Senhor. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus foi que deu o crescimento. Vamos orar? E depois vamos cantar mais um louvor. Glorioso Deus e eterno Pai, dá-nos graça, Senhor, para não nos conformar com uma igreja que já não tem mais a Tua presença maior, do evangelho mórbido, inerte, mas também te pedimos, ó Pai, que nos dê graça para ter paciência, para continuar jogando cântaros e mais cântaros e mais cântaros de água, gotejar a Tua doutrina, Pai, porque eu sei que à medida que nós jogamos água sobre o altar, eu sei que o Teu fogo vai descer. Aviva, Senhor, a Tua igreja, Pai, que nós possamos sentir, ó Deus, aquela mesma coisa que os discípulos sentiram no caminho de Emaús, que a Tua presença maior venha, Pai, que a Tua graça inunde a igreja, mas que seja a Tua presença, que não seja meninice, que não seja fogo estranho, que seja a Tua presença, Pai, que faz com que as pessoas chorem de alegria. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém.